Numa das avenidas mais movimentadas de Copacabana, no Rio de Janeiro, um luxuoso apartamento no suntuoso edifício Shopping, vizinho ao Hotel Copacabana Palace, escondia um sombrio segredo por mais de uma década. E que segredo é esse? Dentro do mega apartamento, uma socialite carioca, Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, vivia em isolamento, mantida em cárcere privado pelo próprio motorista, José Marcos Chaves Ribeiro. Que bizarro! Olá, eu sou Lego. Esse é o canal Lá na Ponte que Partiu, um canal de notícias e opiniões sinceras. Às vezes mais opinião que notícia, às vezes mais notícia que opinião, e assim a gente vai levando. A partir de agora, você é o meu convidado para atravessar a ponte Rio-Niterói comigo, enquanto a gente tem uma boa conversa sobre esse assunto sinistro. Então, aperta o cinto, se ajeita aí no banco do carona e vamos mandar essa história de motorista espertalhão que tenta dar golpe em dozinha lá pra ponte que partiu. E a história começa assim. Regina, de 88 anos, é viúva do fazendeiro e empresário Nestor Gonçalves, dono dos baralhos Copag. Como eles dois não tiveram nenhum filho, Nestor Gonçalves deixou de herança para a viúva uma fortuna bilionária, além do apartamento no edifício Shopping e outros imóveis, como uma fazenda em Angra dos Reis, numa área de 20 mil metros quadrados. Em 2010, ela contratou o José Marcos como motorista, mas o que parecia ser uma mera relação profissional logo se transformou em um pesadelo. E como é que foi isso? Numa dada hora, Regina simplesmente sumiu. E o seu repentino desaparecimento fez tanto barulho e causou tanta estranheza no High Society, ou seja, no meio lá das madames socialite, que até a ex-deputada estadual Alice Tamborindeg foi até as redes sociais e perguntou assim: eu quero muito saber, cadê Regina? Aí, o boato que começou a se espalhar imediatamente era que Regina devia ter sido vítima do golpe de um motorista que levou dinheiro, joias e objetos de muito valor. O José Marcos, o motorista, segundo a própria Regina, isolou ela do mundo exterior. Ele atendia todas as ligações feitas lá para casa dela e controlava todas as interações dela. Na verdade, Regina estava presa em sua própria casa, sem contato com o mundo exterior, até que no dia 2 de janeiro de 2024, Regina finalmente conseguiu sair sozinha do apartamento e foi para a casa do único irmão vivo que ela tem, que por acaso também mora em Copacabana. Aí, na casa desse irmão, ela passou os últimos meses se recuperando dos traumas. Ela tinha emagrecido mais de 30 quilos. A dona Regina disse que, depois de passar 1 ano e meio totalmente confinada e vigiada pelo José Marcos, ela esperou um descuido da parte dele para fugir. Ela disse que levantou, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. Ela disse que ele tentou ir atrás dela, mas ela andou mais rápido que ele, pediu um táxi lá na esquina da rua Fernando Mendes e mandou o taxista não abrir a porta para ele. No dia seguinte, a justiça concedeu uma medida protetiva para que o ex-motorista ficasse, no mínimo, 250 metros longe dela. E, no dia 27 de fevereiro, o desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, determinou a manutenção dessa mesma medida protetiva, ou seja, que continuasse em vigor o afastamento desse motorista aí por, no mínimo, 250 metros. O caso foi registrado lá na Polícia Civil e o inquérito corre em segredo de justiça. No momento, está sendo realizado um inventário de todo o material roubado, incluído tudo que foi levado dos cofres arrombados no apartamento luxuoso. Teve até uma venda ilegal de uma das mansões de Regina, em São Conrado, onde a propriedade lá tinha uma nascente de água que fornecia água para todo o condomínio onde ela fica.
Por outro lado, mesmo com a medida protetiva, José Marco conseguiu o direito de administrar todo o patrimônio de Regina. Ele nega todas as acusações e conta para todo mundo que, na verdade, os dois viveram um relacionamento amoroso e que existe uma escritura de união estável entre os dois. Essa união estável foi registrada em 2021. Já a socialite, Dona Regina, nega ter tido qualquer relacionamento com esse José Marcos. Ela diz com todas as letras que ele nunca foi marido dela, era um chofé. Ela mesma fala assim, ó: eu sou viúva do empresário Nestor Gonçalves, esse cara aí é só um motorista. Lá em 2010, Regina contratou o José Marcos como funcionário por indicação de conhecidos em Minas Gerais, porque ela tinha receio de contratar um profissional no Rio de Janeiro. E olha aí no que deu, né? Regina também acredita que José Marcos limpou a poupança dela, uma poupança que ela tinha no banco, e também roubou joias e obras de arte, incluindo pedras preciosas que o empresário Nestor Gonçalves trouxe da Europa para ela como presente. A Dona Regina admite que achava que o José Marcos era um cara de confiança, mas que um dia ele começou a gritar com ela e depois ela começou a ver que ele não era lá uma pessoa de confiança. Ela contou numa entrevista aí para um jornal que ele já tinha pego muitas coisas dela, roubou 30 anos de uma poupança que ela juntou no banco, e que, apesar da situação, a socialite Regina nega que tenha sofrido agressão física do José Marcos, mas ela conta que ele tentou causar incidente, tipo, deixando cair coisas da casa na cabeça dela. Recentemente, de volta ao luxuoso apartamento onde mora em Copacabana, Regina contou para todo mundo que só espera ter uma vida tranquila, mas a luta só tá começando e a batalha judicial ganhou novos contornos. Na quinta-feira, dia 25 de abril, a justiça concedeu duas decisões completamente contraditórias sobre a tutela da socialite Regina Gonçalves. A desembargadora Valéria Dachaux, da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a tutela provisória de Regina com José Marcos, revogando aquela medida protetiva que ele ficasse a 250 metros de distância dela, lembra? Já em primeiro grau, a juíza substituta Cláudia Leonor Jordan Gomes Bobsin, da primeira vara da infância e da juventude e do idoso, determinou a volta da socialite ao edifício Shopping com um curador, no caso o sobrinho dela, o Carlos Aristofane de Queiroz. Mas na sexta-feira, dia 26 de abril, o desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, da 3ª Câmara Criminal do TJRJ, informou a existência de acordo assinado por ele, mantendo a medida protetiva em favor de Regina, dando ciência lá à colega lá, a Valéria Dachaux, ou seja, passou a valer o que já tinha sido julgado antes. Os dois são da mesma instância e, para derrubar a medida do Antônio Carlos, o desembargador Antônio Carlos, seria necessário recorrer a um grau superior. A decisão dele, o magistrado Antônio Carlos, da 3ª Câmara Criminal, saiu no mesmo dia que Regina voltou lá para o apartamento dela no edifício Shopping em Copacabana, com um curador que é o sobrinho. Mas também houve uma perícia da justiça e a Regina foi interditada. O perito atesta, confirma, alega que é possível que a socialite seja suscetível à manipulação. Esse caso, gente, chocou o Brasil e levantou questões sobre a vulnerabilidade desses idosos e a necessidade de proteção legal adequada. A investigação ainda está em andamento e o desfecho desse caso ainda é totalmente incerto, mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dar aqui a minha opinião sincera, mas
Antes, se você tá achando que eu consegui acrescentar alguma coisa que você não sabia a respeito desse caso, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, porque o cuidado com os idosos é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Ou seja, o bem-estar do meu vovô, do seu vovô, é responsabilidade minha e sua. Eu já tô chegando em Niterói e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.